Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária de 2 capítulos da Bíblia, hoje iniciamos um novo livro, a Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos comentar hoje o capítulo 1 e 2. Diariamente nós temos postado os nossos comentários sobre a nossa leitura diária. Temos feito 2 capítulos diariamente e incentivamos você a estar conosco, lendo a Bíblia diariamente, seguindo nessa devocional conosco. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca no sininho, para que toda vez que houver esse comentário, e nós temos feito isso diariamente, você receba a notificação e possa nos acompanhar. Ao final, você marca lá o seu gostei ou não gostei. Se achar que foi abençoado e outras pessoas precisam, vai, manda, compartilha e coloca o seu comentário, porque ao final de cada livro, Deus nos dando a graça, nós vamos fazer um resumo usando os comentários, as observações e as dúvidas que o pessoal botar lá nos comentários. Eu incentivo você antes de qualquer coisa, antes de nos acompanhar nesse canal, que leia a Bíblia. Temos tido um método de ler 2 capítulos por dia. Isso não leva mais do que 10 minutos. E eu te incentivo que a tua devocional diária com Deus, o Espírito Santo, este mesmo da parte de Deus, que ministra sobre Cristo Jesus na nossa vida, vai ensinar para você muito mais do que aquilo que eu estou comentando aqui. Vai lá, se anima, 2 capítulos por dia, menos de 10 minutos. Leia, é importante. O nosso método aqui, vamos seguindo. Hoje nós estamos lendo o livro de Gálatas. Iniciamos a leitura do livro de Gálatas, capítulo 1 e 2. Antes de falar sobre o livro de Gálatas, é um contexto histórico que Paulo fala no capítulo 1 e 2. Ele chama a atenção dos Gálatas dizendo o seguinte: olha, eu estou admirado que vocês tão depressa estão passando daquele evangelho que eu ensinei para vocês para outro que não tem nada a ver com nada. Mas quem eram os Gálatas? Gálatas não estavam, ao contrário de Coríntios e de Romanos, que tratavam de 2 cidades, Roma e Corinto. Gálatas estavam falando para uma região, a região da Galácia. A região da Galácia era uma região que hoje é mais ou menos perto da capital da Turquia, Ankara, né? E é uma região no centro da Turquia ali, na parte do Império Romano, muito influenciada pelos gregos. A Galácia era chamada assim porque era um termo que vinha do gaulês. Gaulês são os nossos modernos franceses, né? A região do interior da Europa. Eles migraram do interior da Europa para a Grécia, né? E invadiram aquela área lá um pouco antes, 200 anos antes de Cristo. Eles invadiram aquela área, foram chamadas invasões gaulesas, né? Ou chamadas invasões celtas, porque gaulês e celta têm mais ou menos a mesma origem. E eles invadiram aquela região ali e se estabeleceram ali. E isso está contado na história. Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 13, 14 e 15, vai tratar dessa história aqui. São as cidades em que Paulo chegou ao fim da viagem missionária, da primeira viagem missionária. Tanto é que ele cita essas histórias aqui. 14 anos depois, Deus me chamou. Então, a primeira viagem de Paulo missionário foi feita nessa região. Ela começou pelo Chipre, né? Foi em Chipre que João Marcos abandonou Paulo e Barnabé, e ele seguiu em diante, aí foi para Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra, que são as cidades da Galácia. Essas 4 cidades. Lá aconteceram algumas coisas bem interessantes, né? Que Antioquia da Psídia foi a primeira vez que Paulo cita que ele era apóstolo dos gentios, como ele cita aqui no livro de Gálatas, né? Ele fala que da mesma forma que Deus nos chamou a nós, Paulo, para o apostolado dos gentios, Deus chamou Pedro para o apostolado da circuncisão, os apóstolos da circuncisão. Ele quer falar como abertura, que Deus ungiu eles para abrirem a pregação aos gentios, com Paulo, e Pedro abriu a pregação do evangelho na conversão da igreja da circuncisão, né? Quando ele fala circuncisão, ele quer falar dos judeus. Voltando aqui então na história, né? Então Paulo ele chega na Antioquia da Psídia e pela primeira vez ele fala que ele foi levado aos gentios. Por quê? Porque lá na Antioquia da Psídia ele foi à sinagoga. Na sinagoga ele pregou o evangelho de Cristo baseado na Bíblia. Ele mostrou que em Moisés, ou seja, na leitura do Pentateuco e do Velho Testamento, ele mostrou que Jesus é o Senhor e Messias. E aí o pessoal da sinagoga de Antioquia da Psídia, que era uma cidade, mandou ele voltar na semana seguinte. Quando ele voltou, veio uma multidão da cidade. E a multidão ouviu a palavra de Paulo. E aí a multidão afluiu e muita gente se converteu. Os judeus ficaram enciumados e levantaram fofocas e maldições. Maldições não, fizeram fofocas e começaram a falar mal deles ali, né?
e aí aconteceu um tumulto na cidade e eles foram expulsos. Ali que Paulo falou, eu vou para os gentios. Mas isso só veio acontecer lá em Corinto, quando ele definitivamente abandonou os lugares, as sinagogas, né? Mas ali ele já tinha falado, estou indo para os gentios. Dali ele saiu para Icônio. E quando ele estava pregando, ele pregou para muita gente. De novo os judeus desceram e perturbaram ele ali, né? Fizeram alguma perturbação, ele saiu e foi para Listra. Em Listra aconteceu uma coisa que é muito famosa. Em Listra, eles estavam em Listra e curaram um aleijado que estava na rua pedinte desde nascença. Era um homem aleijado de nascença. Ali a multidão dos gentios se levantou e achou que eles eram deuses. E começaram a chamar Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Júpiter era o deus grandão e Mercúrio era como se fosse o porta-voz. Como Paulo era o cara que falava, eles acharam que Paulo era Mercúrio e quiseram adorar e sacrificar um boi para eles. Com muita dificuldade eles seguraram aquele povo e fizeram com que eles não sacrificassem. Os judeus novamente desceram e incitaram contra ele. Aí você vê como é fácil a mudança, né? A mudança de personalidade do povo. Aquele povo que queria adorar Paulo e Barnabé. E eles tiveram muita dificuldade de mostrar que eram homens comuns, estavam falando de Jesus, viraram e apedrejaram ele. Paulo foi salvo do apedrejamento de uma forma miraculosa, levantou, foi para Derbe. Em Derbe ele fez o trabalho, depois ele voltou. Derbe, Listra e Antioquia da Icônio e Antioquia da Psídia, antes de voltar para a parte onde ele saiu, que era Antioquia. Vamos aqui separar. Antioquia da Psídia é uma cidade. Antioquia era a cidade onde ele originalmente foi criado. Foi ensinado, a igreja onde ele estava como base, e ali ele foi chamado, ele voltou para Antioquia, né? Então, nessa volta para Antioquia, eles relataram as bênçãos dos irmãos. E aí o contexto que ele fala no capítulo 2, em que os irmãos chegaram em Antioquia e começaram a perturbar eles sobre a questão da circuncisão, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela dissimulação dos falsos irmãos. O que essas pessoas queriam? Queriam dizer que era preciso cumprir a lei, era preciso se circuncidar. Os gentios precisavam de se circuncidar também. E Paulo, de uma forma muito enfática. E nessa hora eu imagino como que as pessoas trataram Paulo. Trataram ele como um louco, um radical, um cara extremamente radical, porque ele deve ter sido muito enfático. E a personalidade que eu imagino que Paulo tinha era uma personalidade muito forte, né? Então ele deve ter sido muito enfático. A dissimulação foi tão forte, e eu acho que também cooperado pela força com que Paulo falou, que ele fala que até Barnabé foi dissimulado, foi enganado pela questão desses falsos irmãos que diziam que a circuncisão e a lei era importante. E você imagina que no versículo 17 do capítulo 2, ele fala no capítulo 2, né? No versículo 17, ele mostra isso. Ele mostra uma lógica muito clara que muitas vezes foge a gente. Ele fala assim, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? E de modo nenhum. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer uma coisa muito simples. Se nós, estando em Cristo, acharmos que temos que fazer alguma outra coisa a mais para cooperar com a minha salvação, ou seja, eu em Cristo não sou suficiente e continuo me achando pecador, né? Cristo, porventura, é ministro do pecado? Ele não é suficiente. Ele tem que dizer para você que tem que fazer mais alguma coisa religiosa para ser salvo? Eu não posso fazer isso. Jesus é suficiente. Jesus é tudo para a gente. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso fazer rituais. Eu não preciso me circuncidar no contexto dele. Eu não preciso ir à igreja dominicalmente no nosso contexto. Eu não preciso exercer qualquer tipo de cargo. Eu não preciso ter uma aparência. Eu não preciso de nada. Não há nada que a lei possa me dar que vá acrescentar na minha salvação. A minha salvação é pela fé na obra redentora de Cristo. E se você ainda tem dúvida quanto a esta questão, volta lá um pouquinho atrás, quando nós começamos a falar sobre Romanos. Porque a minha salvação é pela fé. Mas a fé, ela tem um impacto tremendo sobre o meu comportamento. O meu comportamento não está pautado pela religiosidade ou pela lei, mas ele está pautado pela fé. Eu não preciso de nada, porque Cristo, ele é suficiente para a minha salvação, inclusive para a mudança do meu
ser do meu comportamento, porque eu suficientemente creio que a obra de Cristo é salvadora e isso reflete nas minhas atitudes práticas. E Paulo é muito claro quanto a isso. Ninguém precisa se circuncidar para ser salvo. E aí ele fala da situação de Pedro, que na realidade, quando os irmãos estavam falando da circuncisão e da lei, eles estavam falando de um status quo, um status de comportamento. Isso foi demonstrado por Paulo quando cita Pedro. Pedro estava se comportando muito bem entre os irmãos gentios, comia com eles. Quando chegaram os irmãos da parte de Tiago, eu vou falar sobre isso antes de terminar esse vídeo, esses irmãos, Pedro parou de comer com eles. Por quê? Porque havia um contexto social, regras, códigos sociais. E então, para você se adequar a esses códigos sociais, você se comporta de um jeito e estabelece isso como sendo regra de salvação, como se fosse regra de salvação, para você ser aceito nessa comunidade, nesse contexto. Isso é da carne, isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com penetração social, aceite social. E Paulo fala isso. Não, vocês falam isso porque vocês querem ter glória na carne, querem ser aceitos pelos homens. E ele fala, se eu quisesse o favor dos homens e não de Deus, eu não estaria pregando Cristo. Eu tenho outras credenciais. Ele terminou a carta de Coríntios falando isso. Nesse aspecto, falamos de 3 personagens daqui, nesses 2 primeiros capítulos da carta de Paulo, personagens da igreja. O primeiro é Pedro, que foi ministro da circuncisão, apóstolo da circuncisão, em que ele se relacionou muito próximo, né? Paulo fala que teve 2 encontros com Pedro. A primeira vez ele teve 15 dias com Pedro, e a segunda, o próprio Pedro foi a Antioquia falar com ele. E Tiago, que não era o apóstolo Tiago, que foi um dos primeiros a serem mortos na perseguição de Herodes, nós comentamos isso lá no livro de Atos, que era o irmão de Jesus. Ele era um dos principais líderes da igreja, o irmão de Jesus, Tiago, e o outro era o João. E ele fala das 3 pessoas que pareceu a ele ser os pilares da igreja. Mas ele fala, olha, o que eram não me importa, não me pareceu que pudesse me acrescentar, porque ele, Paulo, falou, eu recebi do Senhor, do próprio Senhor, toda a palavra. Deus abençoe, possa acrescentar essa palavra, temos muito o que falar ainda. Seguimos com o livro de Gálatas, que é riquíssimo, e falamos sobre a lei contra a graça de Deus. Deus abençoe, Jesus possa acrescentar essa palavra na vida de vocês.